possível apagar o Sol? Por exemplo, o que aconteceria se despejássemos todos os oceanos da Terra sobre ele? Ou até mais água do que isso? Bem, vamos descobrir. O universo é um lugar cheio de mistérios. Desde os tempos antigos, os cientistas têm discutido como o espaço funciona. Mas nenhum de nós jamais duvidou da existência de uma coisa: o Sol. O centro do nosso sistema solar. Ele é grande, brilhante e imortal? Na realidade, não. O Sol é apenas uma estrela comum. Ele consiste em 75% de hidrogênio, um pouco de hélio e uma pitada de outros elementos pesados. A gravidade mantém tudo junto. Mas em cerca de 5 bilhões de anos, o ciclo de vida do Sol chegará ao fim. O hidrogênio dentro dele vai acabar. Nossa estrela começará a crescer gradualmente. E você nem imagina quão enorme ela ficará. Então, ela começará a engolir todos os planetas próximos. É quando nos arrependeremos de estar tão perto dela. Depois de engolir a todos nós, a estrela permanecerá uma gigante vermelha por mais 1 bilhão de anos. Então, mais cedo ou mais tarde, começará a encolher e desaparecer, transformando-se em uma anã branca. No final, nada restará a não ser uma nebulosa planetária brilhante e colorida. Mas não se assuste. Neste momento, o Sol está no meio do seu ciclo de vida. Ele nasceu há cerca de 4,5 bilhões de anos. E lhe resta mais ou menos a mesma quantidade de tempo ainda. Felizmente, nascemos no melhor e mais estável período da estrela. Em outras palavras, não há razão para se preocupar. Opa, então vamos encontrar uma. Que tal acelerar o ciclo de vida do Sol com a ajuda da água? Vamos tentar coletar toda a água da Terra e despejá-la no Sol. Primeiro, vamos precisar de um balde. Não, este não. Vamos precisar de um balde muito, muito grande. Aquele que pode conter cerca de 1,360 bilhão de quilômetros cúbicos de água. Isso será igual em tamanho à distância de Washington até Chicago. Ou, se pudermos encontrar apenas baldes comuns, deve haver cerca de 70 quintilhões deles aqui. É um número com 18 zeros. Ok, imagine que magicamente conseguimos tantos baldes. É hora de apagar o Sol. Molharemos a estrela com toda essa água e... nada? Sério? Olha só para isso. O Sol provavelmente ficou com pena de nós e produziu uma pequena explosão solar. Acontece que toda a água da Terra é, na verdade, apenas uma gotinha perto do Sol. As pessoas muitas vezes subestimam quão maior o Sol realmente é em relação ao nosso planeta. Na realidade, cabem mais de 1.300.000 terras nele. Então é isso. O Sol não vai se apagar e nem vai esfriar. Nem vai notar que fizemos algo. Mas não vamos desistir. A gente quer mesmo que o Sol apague por algum motivo. O que acontece se derramarmos apenas o suficiente de água sobre ele? E quanto é esse suficiente? Lembra dos nossos quintilhões de baldes? Bem, na verdade, precisamos de cerca de 370 octilhões deles. Esse é um número com 27 zeros. É difícil até de imaginar. Então, digamos que é muita água. Agora vamos derramar tudo no Sol de novo. Uau, olha só esse vapor! Mas o Sol não se apagou novamente. Pelo contrário, ele disse obrigado e de repente ficou muito maior e mais brilhante. O que está acontecendo? Acho que já deu para perceber que o Sol não é uma fogueira. Dentro das fogueiras e das chamas de velas, há combustão química. Quando despejamos água no fogo, a água absorve o calor da chama e o resfria a tal ponto que ele não consegue mais manter a reação de queima. A água também bloqueia o acesso do fogo ao oxigênio. Ela basicamente interrompe o processo químico. Mas a queima do Sol não consiste na mesma reação. Mesmo que digamos que ele queima, isso não é totalmente verdade. O que acontece lá é algo chamado fusão nuclear, uma das reações mais violentas e malucas do universo. Existem muitas camadas de hidrogênio entrando profundamente no Sol. Se você pegar 4 átomos de hidrogênio e juntá-los, ficará com um átomo de hélio. Quando falamos do Sol, o processo é um pouco mais complicado. Quando a nossa estrela tenta realizar essa fusão, os prótons positivos se repelem. É preciso muita força e energia para espremê-los de alguma forma. Felizmente, existe uma força mágica no espaço. É a gravidade. O Sol ocupa 99,8% de toda a massa do sistema solar. Bem pesado, né?
E toda essa massa é que mantém o Sol unido com a ajuda de uma força gravitacional incrível. Então, a gravidade pega 4 trilhões desses pequenos átomos de hidrogênio e os junta a cada segundo de cada dia. Quando eles colidem, liberam energia. Então, ao contrário do fogo, o Sol não precisa de oxigênio para viver. Ele precisa de hidrogênio. E todos nós sabemos a fórmula da água, H2O. Ela é composta de hidrogênio e oxigênio. A água é literalmente combustível para o Sol. É como tentar apagar um incêndio com gasolina. Ainda tem mais. A massa extra adicionada pela água tornará o Sol mais pesado. Agora, a gravidade diz: obrigada pela ajuda. Então, ele começa a colidir os prótons uns com os outros ainda mais rápido. E graças a isso, a síntese se acelera. Ótimo! Deixamos o Sol incrivelmente forte e agora ele nos engoliu, a nós e a outros planetas próximos. E se continuarmos adicionando água, o Sol mais cedo ou mais tarde entrará em colapso sobre si mesmo. Ele explodirá suas camadas externas e se tornará um buraco negro. Incrível! Agora ele vai puxar para dentro absolutamente tudo ao seu redor. Que ótimo, hein? Mas vamos dar uns passos atrás, porque claramente nosso experimento com água foi um erro. Uma pequena explosão solar soa muito melhor. Ok, estamos de volta ao nosso Sol, calmo de sempre. Mas parece que esquecemos algo. Como está a nossa Terra agora sem água? Bem, aparentemente a água era super importante para a vida na Terra. Quem diria? Agora, há uma enorme quantidade de peixes imóveis e de outras criaturas marinhas espalhadas por onde os oceanos estavam. Pobrezinhos! Quanto às criaturas do fundo do mar, elas simplesmente não resistiram a uma mudança tão brusca de pressão. Algas e corais também secaram. Espera um minuto. As algas não eram responsáveis pela produção de 50% a 80% do oxigênio do mundo? Ops, é hora de colocar máscaras de oxigênio. E como estão as coisas em terra firme? Quer dizer, agora tudo é só terra mesmo. Mas você entendeu. Uau, esse lugar tá pegando fogo. E eu quero dizer literalmente. Se não há oceanos, então não há nuvens nem chuva. Agora há incêndios florestais por todos os lugares. Os pobres animais têm que escapar e deixar suas casas. E não tem como encontrar um novo lar, pois todas as plantas, é claro, vão secar rapidamente. Não haverá nenhum lugar para viver no planeta. A Terra parece um deserto gigante. Mas as pessoas vivem em desertos há milhares de anos, certo? Talvez elas saberão o que fazer. Será? Acho que não. Afinal, as pessoas no deserto também precisam ingerir líquidos. Há caos em todos os lugares e os sobreviventes lutam pelas últimas gotas de água, se houver algum sobrevivente. Na verdade, não importa o quanto eles lutem por recursos, seu destino está fadado. O oceano absorve uma enorme quantidade de gás carbônico e de calor vindos do Sol. Ele também distribui esse calor por todo o planeta, tornando-o agradável. Mas sem oceano, as temperaturas vão saltar rapidamente para 121 graus Celsius ou mais. Em nosso bom e velho planeta Terra, a água está em toda parte. Não apenas nos oceanos e mares, mas também na atmosfera, no solo e em nós mesmos. Ela cobre até 71% da superfície do nosso planeta. Parece que nosso planeta deveria ter sido chamado de água e não de terra. Mas o que aconteceria se a água e a terra fossem distribuídas igualmente? E se metade do planeta fosse terra e a outra metade fosse água? Vamos descobrir. Antes de mais nada, vamos discutir o que queremos dizer com igualmente. Apesar de tudo que foi mencionado, na verdade não há tanta água em nosso planeta. Sim! Se juntássemos tudo em uma gota gigante, ela seria um pouco maior do que o tamanho dos Estados Unidos. E toda essa quantidade de água corresponderia a apenas 0,02% da massa total da Terra. Portanto, todas essas profundezas oceânicas inexploradas são basicamente nada. E agora imagine se mudássemos a composição de nosso planeta, nivelando o volume de água e terra. O que aconteceria então? Então, teríamos um planeta oceânico muito assustador. Esse planeta pareceria um oceano sem limites. É muito improvável que você encontre até mesmo um par de pequenas ilhas nele. E se você as encontrasse, elas provavelmente seriam um topo de enormes montanhas subaquáticas. Esse mundo seria praticamente inabitável. Se você estivesse na superfície, não seria capaz de ver o sol ou qualquer outra coisa no céu. Você não saberia que horas do dia são ou onde exatamente você está.
Tudo isso por causa da neblina e das nuvens incrivelmente espessas. Esse tipo de clima seria permanente em um planeta como esse. Além disso, você não saberia nem mesmo onde termina a neblina e começa a água. Tudo isso porque a umidade seria muito alta. Mas será que ainda haveria vida? Talvez dentro do próprio oceano? Infelizmente, isso também é bastante improvável. Veja bem, para chegar ao fundo desse oceano, você teria que nadar verticalmente para baixo não por várias horas, mas por vários dias. E mesmo após essa jornada, você ainda não veria o fundo. O oceano não seria sem fundo, é claro, mas o fundo do mar seria composto principalmente de gelo muito duro e impenetrável, mas não o tipo de gelo com o qual estamos acostumados. Esse gelo seria exótico. Existem diferentes tipos dele, chamados de gelo 5, gelo 6 e assim por diante. Normalmente, esses tipos de gelo não são tão frios quanto o gelo comum e podem não derreter, mesmo em temperaturas muito altas. E quase não haveria algas ou algo do gênero. Portanto, os peixes simplesmente não teriam nada para comer. É por isso que, se a vida surgisse em um planeta assim, seria um milagre. Essa vida teria que suportar uma pressão de mais de 20.000 atmosferas terrestres. Mesmo os monstros mais horríveis da Fossa das Marianas não seriam nada em comparação com as criaturas que você encontraria nesse planeta oceânico. Mas nós, humanos, poderíamos viver lá? Bem, teoricamente sim. Mas seria extremamente difícil. Poderíamos criar algo como estações subaquáticas gigantes, mas ainda teríamos milhares de problemas, onde conseguir comida e outros recursos, como consertar as coisas e assim por diante. Portanto, isso estaria longe de ser a melhor opção. Ok, agora sabemos que um planeta oceânico não parece muito cativante. Que tal outra opção? O que aconteceria se a superfície da Terra fosse 50% água e 50% terra? Para que isso aconteça, precisaríamos reduzir a quantidade atual de água de 71% para 50%. Nesse caso, o nível do mar cairia cerca de 3 quilômetros e cerca de 1/4 do nosso planeta se tornaria terra firme. Embora não pareça muito, as consequências seriam desastrosas. Atualmente, existem 5 oceanos interconectados na Terra: Atlântico, Índico, Pacífico, Sul e Ártico. Mas se baixarmos o nível do mar, todos esses oceanos simplesmente desapareceriam. Eles se transformariam em reservatórios e mares fechados e separados. Pelo contrário, todos os continentes se fundiriam em uma massa de terra gigante, quase como se tivéssemos trocado a terra e a água. E a princípio, isso pareceria muito legal. Agora, você poderia caminhar ao redor do mundo. No entanto, a quantidade de terra que você teria que percorrer também aumentaria. Cada continente do planeta aumentaria de tamanho. Todo esse novo território seria aproximadamente igual à área atual da Ásia, Europa, África e América do Norte juntas. Bem, isso seria uma enorme massa de espaço não utilizado. Mas o que encontraríamos nesses novos territórios? A maioria deles seria bastante plana, mas em lugares onde costumavam existir oceanos profundos, você veria vastos corredores e fendas íngremes. Outra coisa legal é que a maioria das cidades submersas voltaria à superfície. E não, infelizmente não encontraríamos Atlântida entre elas, mas ainda haveria muitos outros lugares legais. Por exemplo, a antiga cidade romana de Baiae, que segundo as lendas, era basicamente um paraíso na Terra, com todas as suas luxuosas vilas e jardins. Ou Heraklion, a cidade que foi para o fundo do mar há milhares de anos e foi considerada um mito por muito tempo. Então sim, poderíamos organizar excursões a esses lugares antigos. Mas é claro, nem tudo seria divertido em um mundo assim. Devido a uma perda tão grande de água, as correntes oceânicas seriam interrompidas, e isso levaria a problemas climáticos muito sérios. O oceano absorve o calor irradiado pelo Sol. Graças às correntes, esse calor é distribuído por toda a Terra, o que cria um clima estável e agradável. Mas se essas correntes forem interrompidas, as temperaturas na Terra se tornarão mais extremas. Ela ficaria muito mais quente perto do Equador e ainda mais fria ao redor dos polos Norte e Sul. Então sim, infelizmente o gelo da Antártica não nos salvaria. Seria exatamente o oposto. As regiões ao redor dos polos Norte e Sul secariam completamente, transformando-se em desertos secos e frios. Além do calor, a água também absorve o dióxido de carbono do ar, e como os oceanos não seriam capazes de absorvê-lo, esse gás começaria a se acumular na atmosfera. Esse excesso venenoso cobriria todo o planeta. As temperaturas médias aumentariam e o planeta inteiro começaria a secar lentamente. Incêndios florestais de grandes proporções ocorreriam e assim por diante. Parece familiar? Para piorar a situação, não haveria nada para apagar esses incêndios.
Porque, você sabe, as chuvas não podem se formar do nada. Então sim, os níveis de precipitação cairiam e isso levaria a secas perigosas. Teríamos uma série de novos desertos em todos os continentes. Apesar de obtermos todos esses novos territórios, é improvável que possamos, de alguma forma, construir novas cidades e vilas lá. Muitos deles seriam inabitáveis, não apenas porque muitas florestas e plantas desapareceriam, mas também porque a maioria dos animais migraria para lugares mais agradáveis. Como resultado, teríamos grande dificuldade para encontrar qualquer tipo de alimento. Portanto, toda a vida em nosso planeta, plantas, animais e pessoas, teria que se adaptar às novas condições de vida. A vida teria que evoluir rapidamente e se acostumar com a constante escassez de água. Os animais, por exemplo, poderiam diminuir de tamanho por causa disso. Muitos deles, devido à falta de grama e umidade, mudariam para uma dieta estritamente carnívora. E é claro, teríamos que dizer adeus à enorme abundância de vida marinha. Muitos peixes desapareceriam para sempre. Os seres humanos muito provavelmente dariam um grande salto evolutivo para trás. Não apenas porque perderíamos um grande número de recursos e nos mudaríamos para novos territórios, mas também porque perderíamos o acesso a uma das mais importantes fontes de energia do mundo, as usinas hidrelétricas. Sem eletricidade, muitas fábricas parariam de funcionar. Dizer que isso causaria uma crise em grande escala para todos nós é, infelizmente, óbvio. Portanto, nossa proporção atual de água e terra é a melhor opção possível. Se houvesse pouca ou muita água, as consequências seriam terríveis. É por isso que precisamos proteger as condições atuais com todas as nossas forças. Você está no meio do Saara. Você vê um toldo enorme com um padrão de alvo vermelho. A superfície está tão quente que dá para fritar um ovo no chão. Uma gota de água está por atingir o centro deste alvo à velocidade da luz. Teórica e tecnicamente, esse experimento é impossível de se realizar. Mas se isso acontecer, então um nada misterioso nos esperará. E cada versão desse nada será diferente. Então vamos fazer 3 gotas. Opção 1. É melhor fazer isso de uma altura considerável ou do espaço. Você decola em um jetpack para a estratosfera. Você tem uma garrafa de água na mão e derrama uma gota. Digamos que ela comece a acelerar. Neste caso, mesmo em baixa velocidade, uma gota de água queimará nas camadas protetoras da atmosfera. Em menos de 1 segundo, a gota se transformará em vapor. Digamos que nosso planeta não tivesse nenhuma proteção como a atmosfera. A resistência do ar ainda faria a gota desaparecer. A gota está voando a uma velocidade muito alta. O vento frio a transforma em gelo. Quanto maior a velocidade da gota, mais forte é a resistência do ar. A gota está se movendo cada vez mais rápido, logo atingindo a velocidade do som. Então ela simplesmente se quebra em milhares de partículas pequenas. Sob tais condições, a gota nunca será capaz de alcançar a Terra à velocidade da luz. Nada acontece porque nada chega ao alvo. A próxima tentativa envolve mudar a gota. Oxigênio, dióxido de carbono, ozônio e outros gases na atmosfera destroem qualquer objeto em queda. Mas e se a gota não encontrasse todos esses obstáculos? Você muda quimicamente a estrutura interna da água. Então, coloca seu jetpack novamente e pega uma garrafa d'água. Na altura da órbita terrestre, você abre e derrama uma gota. Ela acelera e não há resistência. Ela passa pelas camadas mais quentes da atmosfera, mas não queima. Passa pelas temperaturas congelantes, mas não congela. Ela voa para o chão, atingindo a velocidade da luz e cai novamente. Mas nada acontece. A gota obteve as propriedades de uma partícula de luz, um fóton. É somente sob tal condição que pode desenvolver a velocidade de que precisamos. Nenhum objeto com massa, seja um carro, uma casa, uma folha de árvore, uma formiga, um único fio de cabelo, um grão de areia ou uma molécula, pode atingir a velocidade da luz. Apenas partículas de luz são capazes disso, já que não tem massa. Uma gota intangível cai no centro do alvo e, novamente, nada acontece. A terceira opção. Os cientistas encontraram uma maneira de acelerar uma gota até a velocidade necessária. Eles também precisam alterar a composição molecular da água, tornando-a mais resistente a altas e baixas temperaturas. Para fazer com que a gota atinja a velocidade da luz sem nenhum dano, você precisa colocá-la em um vácuo perfeito, sem resistência ao ar, sem camadas protetoras da atmosfera. Deixamos apenas espaço e água. Para isso, cientistas precisam construir um longo tubo. No centro do Saara, em torno do mesmo alvo, as pessoas criam um centro científico. Daqui, o tubo deve sair.
Sua altura é aproximadamente a distância da Estação Espacial Internacional. São 408 quilômetros, o que é aproximadamente a altura de 50 montes Everest. Você não pode se conectar à própria EEI, pois ela está se movendo o tempo todo. Ela gira em torno da Terra, completando uma revolução em 90 minutos. É por isso que astrofísicos e engenheiros devem construir uma pequena estação projetada para uma pessoa, e esta estação deve se mover paralelamente a um único ponto no chão. O tubo de vácuo é feito de materiais inoxidáveis sólidos para que a chuva e a alta temperatura não possam destruí-lo. No interior é uma liga de titânio e grafeno, o metal mais durável da Terra. O tubo foi construído horizontalmente, então, com a ajuda de vários helicópteros e cabos, ele é colocado na posição vertical e conectado a uma pequena estação espacial. O tubo é equipado com pequenas bombas que bombeiam o ar e bloqueiam seu fluxo para dentro. A gota de água não deve tocar nas paredes, então há uma camada especial de placas gravitacionais. Eles afastam a água da superfície do tubo, usando o poder do magnetismo e das ondas sonoras. Você coloca um jetpack e voa para a estação com uma garrafa de água propícia e durável. Suas mãos estão tremendo de emoção. Sua respiração soa alto no traje espacial. Você abre a garrafa, a inclina ligeiramente e despeja uma gota em uma caixa especial. Dentro deste recipiente, a gota é carregada com a energia necessária para desenvolver a velocidade da luz. Agora está pronta para a jornada. Você olha para a caixa, fecha os olhos e pressiona o botão Iniciar. A gota voa para o cano a uma grande velocidade. Devido à poderosa onda de explosão, toda a estação é jogada para o lado. A gota acelera e, neste ponto, o tubo feito dos metais mais fortes da Terra começa a derreter como sorvete. Há tanta energia na água agora que seria suficiente para fornecer eletricidade a uma cidade pequena. E agora a gota atinge a velocidade da luz, que é de 300 mil quilômetros por segundo. O cano se transforma em pó. Não importa se a gota atinge o chão ou não, porque não haverá nada. Literalmente, todos os objetos materiais, carros, casas, campos, oceanos, computadores, aviões, navios, flores, árvores, devo continuar? Desaparecerão. Coisas intangíveis como gás, ar, ondas de rádio, radiação eletromagnética, bilhões de terabytes com informações digitais, tudo isso também desaparecerá. Nossa, você está encrencado. Todo e qualquer som, gritos, música, o telefone tocando, será impossível de ser criado e ouvido. A luz desaparecerá. Então haverá completa escuridão. Vamos voltar no tempo e ver exatamente o que aconteceu desta vez. Mas não vai funcionar, porque o tempo também não existe. Imagine o tempo como um rio tempestuoso que flui rapidamente em uma direção. Então este rio cai em um poço sem fim e desaparece completamente. Tudo isso aconteceu porque uma gota de água caiu em nosso planeta à velocidade da luz. Assim que uma gota começa a se aproximar da velocidade necessária, ela perde suas propriedades de água. Agora é o objeto mais poderoso e pesado do universo. A energia que vem dela destrói tudo por centenas de milhares de quilômetros. Concreto, solo, rochas e assim por diante, tudo desaparece. No primeiro segundo, tudo é quebrado em milhões de pedacinhos. Então, esses pedaços são dilacerados em milhões de partículas ainda menores. As moléculas queimam. Imagine um mapa mundi de papel. Se você o molhar e rasgar, ele se transformará em pedaços de papel molhado. Se você o queimar, parte do mapa se transformará em cinzas e a outra parte simplesmente voará para o ar na forma de fumaça. O mapa permanecerá, mas nunca mais terá a mesma aparência. Mas se você destruir as moléculas do mapa, é seguro dizer que o mapa nunca existiu. Não haverá vestígios de sua existência. A mesma coisa acontece com o nosso planeta. A energia proveniente de uma gota de água faz com que a Terra nunca tenha existido no espaço. E agora a gota excede a velocidade da luz. Um buraco negro surge, expande e absorve todos os detritos espaciais. Depois a Lua. Em breve será a vez de Marte e de todos os outros planetas do nosso sistema solar. O buraco negro se expande e aumenta a força da gravidade dentro dele. Juntamente com os planetas, absorve a luz. Está ficando cada vez mais perto do Sol. Nossa estrela se divide em tiras de luz como se tivesse passado por um enorme triturador cósmico. O Sol explode e cospe uma quantidade impossível de energia. Acredita-se que buracos negros surjam após explosões de estrelas. Neste momento, toda a energia solar está sendo absorvida pelo nosso buraco negro. Está ficando muito escuro. A luz de estrelas distantes cai diretamente na supermassiva infinidade. Meteoritos voando dentro de um raio de centenas de milhares de quilômetros ao redor também são devorados pelo desconhecido. Há muitos buracos negros no espaço, mas apenas um deles foi criado por uma pequena gota de água.
Quanto maior a velocidade de qualquer objeto, mais pesado ele fica. Massa é a quantidade de energia que um objeto tem. Quando as moléculas de água atingem a velocidade da luz, sua massa começa a crescer. E não há limites para isso. Torna-se infinita. Uma massa infinita forma um buraco negro. Absorve tudo. E ninguém sabe o que tem dentro do buraco negro. Tudo que resta é a escuridão e a força inimaginável da gravidade. Então, acho que provavelmente não deveríamos fazer esse experimento, né? Que tal fazermos um vulcão de bicarbonato de sódio? O que aconteceria se nosso planeta se separasse em dois, sendo um consistindo inteiramente de terra e o outro de água? Poderíamos sobreviver em qualquer um? E como? Bem, você está com sorte, pois vou responder a esta pergunta agora. Então, vamos imaginar que a nossa Terra se transformasse em dois planetas separados, compartilhando uma órbita. Vamos chamá-los hipoteticamente de rocha e água. Eu sei, super original. Enfim, vamos começar com o planeta rocha, pois este é muito mais fácil de imaginar. Tudo o que devemos fazer é perguntar o que aconteceria se todos os oceanos da Terra secassem de repente. Sabemos que a água é vida. Ela cobre 70% da nossa superfície. Existe tanta dela que, mesmo que todos os oceanos e mares desaparecessem, um pouco ainda restaria, em rios subterrâneos, córregos e assim por diante. Mas, infelizmente, isso não seria suficiente para sobrevivermos. Todas as criaturas marinhas desapareceriam. Depois de algum tempo, os outros animais, plantas e, claro, as pessoas teriam o mesmo destino. Florestas completamente secas explodiriam em chamas mais cedo ou mais tarde e queimariam até que não restasse nada além de cinzas. Mas ei, não seria tão ruim assim. A vida ainda poderia existir de alguma forma. Existem algumas bactérias que deixam as baratas com inveja. Elas são capazes de sobreviver a qualquer condição. Por exemplo, os extremófilos já evoluíram para viver sem água. Esses carinhas podem resistir em um ambiente incrivelmente quente ou ácido, sem água ou mesmo luz solar. Sem eles, rocha se tornaria um planeta vazio e sem vida. Embora, quem sabe, talvez algum dia os extremófilos poderiam evoluir para algumas formas muito legais capazes de sobreviver literalmente em qualquer lugar. Mas, por enquanto, rocha seria apenas basicamente uma rocha flutuante. Oh, espere! Você imaginou um deserto quente ou algum tipo de estepe incandescente? Surpresa! Este planeta seria realmente extremamente frio. Pois é, sem água não haveria atmosfera, que consiste em uma concentração de vários gases, incluindo hidrogênio e oxigênio. Alguns H e O, você sabe o que isso vai dar, certo? Sim, sem água, sem atmosfera. E como é ela que acumula todo o calor de que precisamos, o planeta seria muito frio sem essa presença. O contraste entre lugares frios e menos frios também se tornaria muito nítido. Veja, a água é basicamente um estabilizador climático. Os oceanos absorvem quase todo o calor do nosso Sol e o distribuem uniformemente sobre a Terra para garantir que não fique muito frio ou muito quente. Então, sem ela, rocha gradualmente se transformaria em um deserto frio. A temperatura média no local seria de cerca de menos 73 graus. Em ambos os polos ainda mais baixa, de aproximadamente 184 graus negativos. E mesmo nos lugares mais quentes, não passaria de menos 6. Esses lugares quentes agora seriam os antigos oceanos, pois suas profundezas secas estariam muito mais próximas do núcleo quente do planeta. Bom, espero que você também não imagine este planeta coberto de neve, né? Não teríamos água, lembra? Ele seria apenas uma rocha muito fria. Nesse ponto, seríamos apenas uma versão maior e mais marrom da Lua, que afinal é basicamente um pedaço da Terra sem água. Ei, mas e o que aconteceria com os vulcões? Eles seriam basicamente nossa última esperança de nos mantermos aquecidos, não é? Infelizmente, a atividade vulcânica iria diminuir devido à falta de água. Veja bem, os vulcões e suas erupções acontecem por causa das colisões de duas placas tectônicas, a oceânica e a continental. O peso da água pressiona as placas oceânicas, que entram embaixo das continentais e formam os vulcões. Então, se não houvesse o peso da água, não haveria vulcões, e a atividade vulcânica cairia significativamente. Rocha seria apenas um planeta cheio de muitas montanhas incrivelmente altas. E cada vez que as placas tectônicas colidissem, formariam mais e mais montanhas e depressões, incluindo algumas muito grandes, como a famosa Fossa das Marianas. Eu diria, cuidado para não cair, mas não haveria ninguém para cair lá, então... Além disso, não haveria mais clima.
Sem água não haveria neve, gelo ou chuva, nem mesmo nuvens. No entanto, o vento provavelmente seria muito forte. Esse seria o destino do planeta Rocha. Nada muito incrível, então... Vamos imaginar agora o planeta Água. Muitos bilhões de anos atrás, nossa Terra era na verdade inteiramente coberta de água. Então, há cerca de 1 bilhão de anos, o nível do mar diminuiu e o solo firme surgiu. Isso mudou a atmosfera do nosso planeta para sempre. Assim nasceu a vida aqui. Mas o que aconteceria se ela retornasse ao seu estado original? Bem, para responder a essa pergunta, devemos primeiro aprender mais sobre os planetas oceânicos. Então, como é um desses? Desculpe, quase esqueci. Não temos ideia. Não encontramos nenhum desse tipo, pois eles são incrivelmente raros. Quero dizer, existe um planeta que é discreto e poderia ser chamado de planeta oceânico. Ainda assim, mesmo este não parece do jeito que você provavelmente imagina. A água está em um estado muito estranho e único. Os cientistas chamaram isso de gelo quente ou água superlíquida, e nunca vimos nada assim antes. Em geral, porém, os planetas oceânicos reais são muito difíceis de encontrar devido a muitas razões físicas. Eles exigem temperaturas e pressão muito específicos, e assim por diante. Mas tudo bem, apenas hipoteticamente, como seria esse planeta? Em primeiro lugar, é claro, ele não poderia ser feito inteiramente de água. Espero que você não tenha realmente imaginado que poderia haver uma gigantesca bolha de água girando em torno de uma estrela. Esse objeto espacial ainda precisaria ter um núcleo e algum tipo de fundação. Então vamos apenas imaginar que toda a água da antiga Terra se misturaria em um oceano gigante e salgado. Uau, isso seria um sonho para as criaturas do mar, mas não para o resto de nós. Os únicos animais que poderiam sobreviver nesta situação, com exceção dos peixes, seriam provavelmente as aves, que são capazes de nadar e se alimentar deles. Acho que mesmo que o nível do mar subisse significativamente, pelo menos algumas ilhotas ainda poderiam ficar acima da água. Elas seriam os antigos picos de enormes montanhas como o Everest. Então, se esses pássaros fizessem seus ninhos lá, conseguiriam até sobreviver por algum tempo. Mas e quanto a você e eu? Bem, ainda teríamos uma chance. Isso se tivéssemos tempo suficiente para nos prepararmos para o grande dilúvio. Poderíamos ficar seguros em submarinos ou navios gigantes, ou cultivar alimentos a bordo e pescar no oceano. Mas sem as ilhas Everest, seria improvável que durássemos muito. Se algo quebrasse e não tivéssemos onde ancorar, não teríamos como consertar. Infelizmente, não haveria mais água potável, e só poderíamos obtê-la da chuva ou filtrando a água do mar. Mas seria necessário armazená-la em algum lugar, né? E todos esses recipientes de água ocupariam muito espaço e teriam muito peso. Mas, em geral, o planeta Água não seria tão ruim quanto parece. Ele seria bem quente, com temperatura média em torno de 10 graus, e a diferença entre as temperaturas mais baixas e mais altas não seria tão extrema, de cerca de menos 30 graus nos polos a 20 graus no Equador. Comparado ao planeta Rocha, isso não seria nada mal. O planeta Água também seria um pouco maior que a Terra em raio devido ao volume da água. A densidade seria, ao contrário, bastante baixa. A gravidade poderia ser um pouco mais fraca também. Agora, quanto aos dois planetas, se os colocássemos na órbita da Terra, depois de algum tempo eles ainda se afastariam um do outro e seguiriam trajetórias diferentes. Além disso, iriam se alinhar para não colidir um com o outro. Em um deles, o ano duraria 12 meses, e no outro 10 ou 11. E é isso. Um fato curioso, tudo isso pode realmente acontecer no futuro. Em primeiro lugar, a crosta terrestre está gradualmente ficando mais fina, então um dia a água pode realmente inundar toda a nossa terra firme. Por outro, em alguns bilhões de anos, quando o nosso Sol começar a se expandir e se transformar em uma gigante vermelha, todos os nossos oceanos irão realmente secar. Tudo bem, respire fundo e segue o baile. Já chega deste conto de fadas. É perda de tempo se preocupar com essas coisas tão distantes quando hoje não consigo nem encontrar minha carteira em lugar nenhum. Achei que tinha colocado aqui,